Roinar. Os Roinares eram um povo do continente oriental de Essos. Sua civilização estava centrada no imenso rio Roine, do qual deriva o nome Roinar e seus numerosos afluentes. Os Roinares ocuparam esta região por milhares de anos e, na maioria das vezes, viveram em paz. No entanto, eles eventualmente entraram em conflito com o poder crescente do valeriano Freeald. Seguiu-se uma série de guerras nas quais os Roinares foram em grande parte exterminados e suas cidades destruídas. Uma parte dos sobreviventes, liderada pela famosa princesa guerreira Nimeria de Nova York Sar, fugiu de Essos e acabou se estabelecendo em Dorne, a região mais ao sul de Westeros. Lá, os Roinares se casaram com a população local de Ândalos e primeiros homens, formando uma cultura híbrida única. Os dorneses atuais são, portanto, descendentes dos Roinares e ainda seguem alguns de seus costumes e leis. História. Mais de 1000 anos antes dos eventos dos romances, as terras Roinares caíram sob a influência rastejante da cidade franca de Valir, que vinha se expandindo lentamente por Essos. A princípio, os Roinares deram as boas-vindas aos recém-chegados, alegando que todos os homens eram bem-vindos para compartilhar a generosidade da Mãe Roine. Aventureiros, mercadores e colonos valerianos estavam se expandindo para o oeste de Essos desde o fim das guerras Giscari milhares de anos antes, mas com o tempo eles começaram a exercer cada vez mais influência na região. A cidade franca havia estabelecido a cidade de Volantis no Foz do Roine e, com o passar dos anos, eles tentaram tomar mais controle do território ao longo do rio. Eles também fundaram 2 outras cidades, Norvos e Coor, em afluentes do Roine muito mais ao norte. Logo os Roinares começaram a lamentar a graciosidade de seus predecessores e por volta de 950 c, antes do pouso de Aegon, as 2 civilizações entraram em conflito aberto. Essas guerras roiniches duraram 2 séculos e meio, mas não foram um período de guerra contínua, e em vez disso, foram uma série de guerras curtas e brutais travadas durante esse período de tempo. Embora os valerianos tenham vencido esses conflitos com mais frequência do que perdidos, foi muito lento, pois ambos os lados tinham pontos fracos e fortes. Os colonos em Volantis e outras colônias tinham poucos dragões à sua disposição. Embora pudessem chamar cavaleiros de dragão de Valíria quando os conflitos se tornassem terríveis, assim que os cavaleiros partiam, a sorte da guerra mudava novamente. Se as lendas forem acreditadas, os Roinares possuíam poderes mágicos muito diferentes dos valerianos, que eram baseados em fogo e sangue. Em vez disso, a magia dos Roinares era baseada na água, e dizia-se que seus magos da água eram capazes de invocar inundações maciças para destruir cidades valerianas ou erguer bicas de água para afastar o fogo do dragão. Talvez mais significativamente, as colônias valerianas trabalharam juntas e ajudaram umas às outras nesses conflitos. Em contraste, as cidades-estados Roinares protegiam ferozmente sua independência e, na maioria das vezes, não apresentavam uma frente unida contra os invasores. Os conflitos chegaram ao fim cerca de 1000 anos atrás, 700 AC, quando 3 senhores de dragões de Valíria se juntaram aos colonos em Volantis para destruir completamente a grande cidade portuária Roinar de Salioi. Em resposta, o príncipe Garin, o Grande, governante da cidade de Choyane, uniu as 5 cidades-estados Roinares independentes que ainda permaneciam em uma grande aliança. Ao colocar uma arma nas mãos de todas as crianças Roinares com idade suficiente para segurar uma, ele colocou em campo o maior exército terrestre que Essos já tinha visto, 250.000 de soldados. Garin moveu-se para o sul ao longo do Roine com seu exército infligindo derrota após derrota, e em uma grande batalha em Volontaires, eles massacraram um exército valeriano de 100.000 homens, matando 2 dos dragões que possuíam e ferindo o terceiro. Sua vitória foi de curta duração, no entanto, porque os Volantenes em pânico chamaram a Mãe Valíria para enviar ajuda, que veio na forma de 300 dragões. Contra tal host, todo o exército de Garin foi destruído. Após a derrota de Garin, a princesa guerreira Nimeria, governante de Nova York Sar, reuniu uma imensa frota de evacuação. De acordo com o mito, ela guiou 10.000 navios para fora do delta do Roine e para o Mar de Verão. Depois de muitas peregrinações e mais dificuldades, a frota finalmente desembarcou em Dorne, ao longo da costa e às margens do rio Greymblood. Naquela época, Dorne era uma colcha de retalhos de estados pequenos e inconstantes. Lord Mors Martell de Lança Solar aliou-se a Nimeria, casando-se com ela e usando seu poder combinado, eles foram capazes de conquistar os outros estados e unificar toda Dorne sob o domínio de Martell. Na época da Guerra dos 5 Reis, os dorneses são etnicamente misturados devido a essa mistura dos Roinares com as populações locais de primeiros homens e ândalos que já ocupavam Dorne. O impacto dos Roinares no pool genético de Dorne é mais forte ao longo das costas, particularmente nas costas orientais, e nos vales dos rios até os desertos centrais, onde as pessoas têm a pele morena escura e cabelos pretos de seus ancestrais Roinares.
No entanto, o impacto foi mais fraco nas isoladas montanhas vermelhas do oeste de Dorne, onde quase nenhum Rhoynar se estabeleceu, e os habitantes se assemelham a ândalos de cabelos loiros. Um pequeno grupo de Rhoynares, no entanto, recusou-se a assimilar os habitantes ou a cultura local. Uma pequena cultura romani-like de gente do rio subindo e descendo os principais rios de Dorne, como o Greymblood. Esses órfãos do Greymblood estão mais próximos da etnia, cultura e práticas religiosas originais dos Rhoynares originais. Durante e após a evacuação dos Rhoynares, os Valyrianos destruíram a capital dos Rhoynares, Nova York-Sar, e muitas das outras grandes cidades do reino, incluindo Chhoiane, Arnói e Goyandroi. Nos romances, o rei de Westeros é denominado o rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens. Na série de TV, os Rhoynares são deixados de fora da lista, provavelmente porque nem os Rhoynares nem seus descendentes dorneses foram introduzidos nas 3 primeiras temporadas. No final da 4ª temporada, no entanto, Daenerys Targaryen é referida como Rainha dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens por Missandei. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, os Rhoynares são uma civilização antiga e altamente avançada. Com um registro cultural que remonta a pelo menos 8.000 anos, os Rhoynares surgiram aproximadamente ao mesmo tempo que o Império Giscari e o Império Dourado de Ygritte. De acordo com algumas fontes, foram os Rhoynares que primeiro ensinaram os Ândalos a forjar ferro, embora em Westeros, a fé dos Sete ensine que os Ândalos receberam este presente do ferreiro em uma visão. Famosos como comerciantes, pescadores, estudiosos e artesãos, os Rhoynares ergueram elegantes vilas e cidades ao longo das margens do imenso rio Rhoyne, formando ligações vitais de comércio e transporte por todo o oeste de Essos. O livro-fonte World of Ice e Fire fornece alguns detalhes sobre essas cidades. Goyandroi, a cidade mais ao norte, repleta de bosques e cachoeiras. Nova York-Sar, continha muitas fontes e estava cheio de sons de música. Arnói, edifícios construídos em mármore verde pálido. Chhoiane, maior das cidades Rhoynares e um centro de festivais e localização do famoso Palácio do Amor. Sarmel, famosa por suas flores. Salioi, na costa do Mar de Verão, famosa por seus canais e jardins de água salgada. Cultura. A cultura Rhoyna tinha algumas semelhanças com a Grécia antiga da vida real. Embora as cidades fossem unidas por uma cultura comum e geografia compartilhada, elas estavam fortemente divididas politicamente, cada grande cidade tinha seu próprio governante, e eles protegiam ferozmente sua independência tanto dos povos de fora quanto dos Rhoynares, um pouco como as cidades-estados independentes da Grécia, Atenas, Esparta, Corinto, etc. Um dos aspectos mais notáveis da cultura Rhoyna foi seu alto grau de igualdade de gênero. Tanto homens quanto mulheres podiam governar por direito próprio e eram conhecidos como príncipes e princesas na língua comum de Westeros. As mulheres também serviram nas forças armadas de suas cidades e diziam que lutavam tão ferozmente quanto os homens. A religião dos Rhoynares também era muito distinta, baseada na adoração da Mãe Rhoyne, a deusa personificada pelo rio. Seu panteão também incluía divindades menores, como o Caranguejo-Rei e o Velho do Rio, o último dos quais assumiu a forma de um gigante tartaruga. Grandes tartarugas realmente viviam, e ainda vivem, no rio e foram consideradas sagradas pelos Rhoynares como consortes da Mãe Rhoyne. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!